Florence Nightingale é mais lembrada por seu trabalho como enfermeira durante a Guerra da Crimeia e de suas contribuições para a melhoria das condições sanitárias dos hospitais militares. No entanto, o que é pouco conhecido a respeito desta notável mulher foi sua paixão pela matemática e especialmente estatística, e de como esta paixão desempenhou um papel importante em seu trabalho. Nasceu em 12 de maio de 1820. Foram 200 publicações entre livros, relatórios e panfletos. Uma dessas publicações foi um livro de 1860 intitulado Notas sobre Enfermagem. Este foi o primeiro livro-texto publicado especificamente para utilização no ensino de enfermagem e foi traduzido para muitas línguas. Em 1874, ela tornou-se membro honorário da Associação Estatística Americana e, em 1883, a Rainha Vitória a condecorou com a Cruz Vermelha Real por seu trabalho. Ela também foi a primeira mulher a receber a Ordem ao Mérito de Eduardo VII, em 1907. Nightingale faleceu em 13 de agosto de 1910, aos 90 anos de idade. Ela foi enterrada na igreja de St. Margaret, East Wellow, próximo ao Parque de Embley. Nós estamos agora em 2010. Conforme a senhora mesmo disse, a doença era um processo reparativo. E através de ciência e arte, nós conseguimos trazê-la de volta. Como assim? A senhora estava muito doente. Agora, daqui uma semana, eu ia fazer 100 anos que a senhora faleceu. E agora só está bem. Mas, então eu estou viva? Mas então como é que vocês me trazem com 90 anos e doente e não me trazem com 20 anos e saudável? Pois é, senhora Nightingale. Os últimos anos foram muito ruins para a senhora. A senhora agora está lúcida, está curada da cegueira. Só está aqui entre nós, nesse congresso importante. Ah, meus 20 anos. Foi em 1840, mas foi um tempo bom. Mas naquela época eu tinha algumas dificuldades com meus pais, porque insistiam que eu ficasse fazendo crochê ou então dançando quadrilha, quando eu queria aprender matemática. Até que finalmente eu consegui. Consegui, aprendi matemática, geometria, ensinei umas crianças, mas aí depois foi que veio a enfermagem. Eu gostaria que a senhora contasse como é que a enfermagem entrou na sua vida. Conta pra gente, por favor. Vixe Maria, meu padrinho padecíssimo. Ai, menino, contar essa história é muito longa. Ué, que língua retada é essa que eu estou falando aqui agora, gente? Sabe o que é? É que um dos nossos cientistas era cearense de Maranguape. Pode ser que ele tenha introduzido uma proteína cearense, sabe? Maranguape, né? Maranguape é a terra do Chico, né? É terra de gente muito boa, mas conta pra gente, isso aqui é um congresso de segurança do paciente, tá? E é muito importante a senhora contar a sua experiência. Segurança do paciente. Mas isso eu discutia desde 1856, há mais de 150 anos. Pois é, senhora Nightingale, infelizmente nós ainda temos muitos problemas, sabe? Ah, meu Deus, como eu estou diferente, como o tempo passou. Aos 20 anos, a minha família continua firme contra a minha possibilidade de ter novas experiências em novos hospitais. A senhora tinha experiência em enfermagem? Bom, as únicas tarefas de enfermagem que eu tinha feito foram cuidar de amigos e parentes doentes. Naquela época, a enfermagem não era tida como uma profissão para uma moça bem educada, e muito menos para uma moça de família rica como a minha. Era terrível deixar uma filha ser enfermeira. As enfermeiras não tinham treinamento, a reputação era a pior possível. Eram tidas como vulgares, ignorantes e dadas à promiscuidade e bebedeiras. Mas a Inglaterra era governada pela Rainha Vitória, uma mulher, né? Sim, mas isso é política. Vocês têm um rei? Depende do ponto de vista. Em música... Vocês têm que tipo de monarquia aqui? Desculpe, senhora Nightingale, o nosso sistema político é um pouquinho diferente do de vocês, sabe? Bom, o que me importa?
Como eu dizia, a Rainha Vitória mudou a Inglaterra, mas demorou a enxergar o mundo como eu enxergava. Como assim? Seu marido, o príncipe Albert, morreu de febre tifoide em 1861. Eram precárias as condições sanitárias do castelo. Acho que foi por isso que ela acabou me ouvindo. Mas conta, como é que o aprendizado da enfermagem, afinal de contas, entrou na sua vida? Eu tive bons amigos. Fiz uma viagem pela Europa e Egito quando eu tinha 29 anos e tive a oportunidade de ver e estudar como se trabalhava em diferentes hospitais. Um ano depois, iniciei meu treinamento como enfermeira no Egito. Tá aí, esse é o ponto que eu queria chegar. Por que não em Londres? Você não imagina o que foi minha relação com Fanny e Partenot. Esses nomes me soam familiares. Quem são mesmos, hein? O senhor conhece os trabalhos de Freud? Alguns escritos de Freud me ajudaram a entender minha mãe, Fanny, e minha irmã, Partenot. Desculpe, patê de quê mesmo, hein? Meu caro médico de subúrbio, minha irmã nasceu em uma colônia grega e por isso recebeu o nome desse local. O meu nome, Florence, vem de Florença, onde nasci. Eu acho que você começa a entender o porquê do meu interesse por grego, latim, filosofia, francês, alemão e história. Isso, meu querido pai, foi que me proporcionou. Senhora Nottingham, me desculpe. Aleluia! As coisas então mudaram. Um médico, mesmo suburbano, pedindo desculpas a uma enfermeira. Senhora Nottingham, eu tenho uma profunda admiração pela sua profissão. Desde o primeiro safety, eu convidei colegas suas para falarem nesse congresso. Falar sobre a importância da observação, sobre o poder da estatística de mostrar o que realmente está acontecendo com os nossos pacientes. E isso foi muito importante. Conta pra gente como é que foi a sua luta para a gente chegar onde é que a gente chegou. Foi uma luta enorme mesmo. Trabalhei na Alemanha e na França, só retornei a Londres 3 anos depois, e para trabalhar de graça. Ainda me lembro o endereço, número 1 da Rua Harley. Conhecer outros lugares e outras línguas deve ter sido fundamental, né? Ajudou muito, mas não é tudo, meu jovem. Porque, infelizmente, muitas pessoas só conseguem enxergar o seu umbigo. A Inglaterra parecia ser o centro do mundo, mas eu sabia que o mundo era muito mais complexo. Quando eu estive na Guerra da Crimeia, Inglaterra, França e Turquia se uniram contra a Rússia, que buscava aumentar seu domínio. Quando os russos foram derrotados, o Times criticou as instalações hospitalares britânicas. Então, meu amigo Sidney Herbert, secretário da guerra, solicitou que eu me tornasse uma enfermeira nos hospitais militares. Deve ter sido duríssimo, né? Tive um grande trabalho. Profissionais de saúde costumam ter dificuldade para aceitar o que é simples. Naquela época era uma mistura de descaso com despreparo técnico. Demonstrei que soldados feridos tinham 10 vezes mais chances de morrer de uma doença hospitalar, como cólera ou tifo, do que no campo de batalha. Quando eu consegui melhorar as condições sanitárias, a mortalidade caiu de 60% para 42%. Sabe o que foi extremamente importante? A higiene. Claro, mas não havia esgoto. Essa foi uma das minhas grandes discussões. Você não imagina uma cidade com problema de esgoto querer ter seu povo com saúde. Realmente, cidade sem saneamento, esgoto a céu aberto, lixões, deve ser terrível, né? Mas quando eu coloquei os números num gráfico de pizza, ficou muito menos complicado mostrar aos dirigentes cabeças duras o que eu estava falando. O que acontece é que muitas vezes não conseguimos ver as soluções, pois as camuflamos. A guerra quase foi perdida por causa da falta de higiene, comida e boa ventilação.
Mas vocês agora não têm esses problemas. As infecções nos hospitais continuam sendo um grande problema, talvez até pelo uso demasiado dos antibióticos. Antes o quê? Os antibióticos são medicamentos que combatem os germes. Fleming, que trabalhava em Londres em 28, ele descobriu a penicilina. O que é que o senhor está me dizendo? Descobriram um remédio que você toma e mata os germes? Sim, a gente consegue curar a cólera, o tifo, que matou tantos soldados. Não entendo. Se vocês sabem que higiene é o ponto central e agora tem antibiótico, como vocês conseguem ter problemas de infecção hospitalar? Por acaso estou falando besteira? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde está liderando uma campanha para transformar as práticas hospitalares mais seguras. E lavar as mãos constantemente é uma das medidas mais importantes. Pare, por favor. Chame a Rainha Vitória aí. O senhor está me dizendo que existe uma organização mundial que está fazendo uma campanha para que vocês lavem as mãos? Ah, faça-me o favor, doutor. Eu apresentei isso há anos aos generais. Pois é, eu acho que agora só está entendendo porque eu chamei a senhora para estar aqui no Congresso, para falar um pouco mais da sua experiência. Por quê? Tem político assistindo? Não, a maioria são profissionais de saúde. E por que você não convida os ministros, os lordes? Esse é um assunto de interesse geral. Convidar eu convidei, mas sabe como é que é? A agenda pessoal é muito cheia. Mas a segurança do paciente deveria estar em primeiro lugar.